A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Hoje o vídeo vai ser a respeito do que é pecado, o significado do pecado, porque muitos não entendem. Tem o pecado e tem o frutos do pecado. Qual que é a diferença? É onde vamos estudar agora. Vamos lá. Ó, peraí, deixa eu arrumar aqui. Bomba. Encontramos a definição de pecado em 1 João 3, verso 4. Algumas traduções dizem que o pecado é a transgressão da lei. Essas traduções estão erradas, pois se assim fosse, não teria havido pecado antes da Antes da lei. Ou lei. seja, Porque a Caim lei foi... foi instituída no tempo de Moisés. Caim já matou o irmão, já pecou. Entendeu? Então, concordo com ele. Às vezes a gente passa despercebido e a gente não raciocina as escrituras como deve, não medita. Então, se pecado é transgressão da Torá, então antes da Torá já tinha pecado. E não tinha Torá. Torá é a lei dos mandamentos do Criador, né? Entendeu? Então o pecado em si, o pecado original, a desobediência, ela não é transgressão da Torá, ela é uma rebeldia, é uma desobediência, mas não a Torá, porque a Torá nem existia ainda. A lei de Moisés ainda nem existia sido instituída pelo Criador ainda. Então, é, é, tem o pecado original, que é a desobediência, e tem os frutos do pecado, entendeu? Que é diferente. Os frutos vêm depois do pecado original. O pecado original, hoje nós. É por isso que quando a gente fala assim que a gente entrega a vida para o Messias, a gente ainda está no corpo sujeito a pecar. Mas a gente não vive na prática contínua do pecado, porque a gente não está cheio dos frutos mais do pecado. Quando a gente andava longe do Salvador, aí sim, a gente estava cheio de frutos do pecado, diversos. Mentira, engano, fraudulência, ganância, idolatria, né? Tudo isso são frutos do pecado. E aí, quando você se converte, você passa a ter o fruto do Espírito. Quais são? Justiça, verdade, benignidade, caridade, domínio próprio, mansidão, caridade, compaixão, misericórdia. Esses são frutos do Espírito. Entendeu? Só que não é porque você é convertido e tem o fruto do Espírito que você não vai nunca mais pecar. Você vai pecar eventualmente, você vai tropeçar, porque você ainda habita no corpo sujeito a pecar. A santificação e o aperfeiçoamento do indivíduo, ele é um processo contínuo até o dia da sua morte ou até o dia da vida do Messias, para ele te transformar ou te ressuscitar para te dar um corpo glorificado. Esse corpo aqui que a gente tem, se a gente estiver vivo quando o Messias chegar, voltar, ele vai ser transformado. Esse corpo já era, ele está contaminado. Ou então ele vai te ressuscitar com um novo corpo, entendeu? Porque esse daqui já era, não tem conserto para esse corpo aqui. É o que as pessoas não entendem. Por isso Cada que, uma tá... por isso que Paulo falava: no meu corpo não habita bem algum, lá na carta de Romanos, né? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Ele quer dizer que tem uma luta entre o espírito que quer fazer a vontade do Criador e a carne que quer andar na lei do pecado, quer continuar nas práticas pecaminosas. Porque o nosso inclinação da nossa natureza pecaminosa é pecar. Entendeu? Então, que é o pecado original, a desobediência. A gente é inclinado para o pecado, entendeu? Mas quando você entrega a vida para o Messias e vem morar o Espírito Arua HaKodesh, aí você vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória e aperfeiçoado pelo Espírito. Até a sua estadia aqui terminar ou até a volta do Messias, entendeu? É um processo, não é de você virou santo, não peco mais. Eu sou perfeito, não, não tem isso, não existe, irmãos. Isso nas escrituras. Vamos lá. Por exemplo, a É um Almeida processo atualizada contínuo. diz que o pecado é rebeldia. E acredito que essa seja a melhor tradução.
Mas indo um pouco mais a fundo em nosso estudo, Eu também concordo com ele nisso uma aí. diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Essa diferença pode ser observada claramente na carta de Paulo aos Romanos. Mas qual a diferença? Bem, é como se o pecado fosse a raiz de uma árvore. E pecados no plural, os frutos dessa árvore. Pecados refere-se aos maus atos que temos cometido, enquanto o pecado no singular é a raiz, a nossa natureza pecaminosa. Exato, a carne palavras, pecaminosa. Pecados trata da manifestação dos do frutos pecado, do singular, pecado a singular, manifestação da nossa natureza adâmica caída, como meio dos pecados. Alguns vão dizer que basta se arrepender de seus pecados, mas será que um criminoso que se arrepende de seu crime está livre da condenação? Certamente que não. É necessário pagar a pena, e foi exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz. Pagou Então, a nossa para pena, a nossa dívida. do jugo do pecado, basta crer em Cristo. Isso não quer dizer que o criminoso, quando ele se arrepende e o Messias paga o pecado dele, que aqui na terra ele não vai arcar com as consequências do pecado. Ele vai ser preso, mas ele vai ter sua alma salva. Entenda a diferença, tá? Ah, e a diferença que ele falou que ele não falou aí, que tem o pecado, que é a inclinação da carne, que é o pecado original, a rebeldia, desobediência, e tem os frutos. Quando você se converte, vem o fruto do Espírito, né? Mas tem uma diferença, porque muitas pessoas falam assim, pecado é transgressão da lei. O que é transgressão da lei? É ignomínia, é iniquidade. Por exemplo, quando lá em 2 Tessalonicenses está escrito assim, Paulo se refere ao outro Messias, falando assim, quando vier o iníquo, o homem da iniquidade. O que é iníquo e homem da iniquidade? A palavra iníquo quer dizer sem lei, que ele não tem lei, que ele não obedece lei alguma, que ele mesmo faz as suas próprias regras, entendeu? Então, ele mesmo é regra para si, então ele não tem lei para obedecer do Criador, então ele não quer obedecer, então isso chama iniquidade, iníquo, transgressão da lei, você transgredir uma lei que o Criador instituiu, as leis morais. Então, iníquo é isso, você ser transgressor da lei. Mas o pecado em si não é a transgressão da lei, porque a lei não existia quando Adão e depois os seus descendentes pecaram lá. Não foi instituída a lei pelo Criador, ela foi instituída mais para frente por Moisés. Então, o pecado não é transgressão da lei, é rebeldia e desobediência a qualquer palavra do Criador, entendeu? Aí, a transgressão da lei significa iniquidade, aí sim, entendeu? Que as pessoas confundem iniquidade, que é transgressão da lei, da Torá, com pecado. O pecado, ele se originou antes da lei, entendeu? A desobediência, a rebeldia. Serão perdoados. E o arrependimento é sim importante, mas ele virá acompanhado com o ato de crer na obra de Cristo. Então, se você crer em Cristo, terá seus pecados, no plural, os frutos da sua natureza caída, perdoados pela graça de Deus. Sim. Mas, eventualmente, poderá pecar. Eventualmente, olha lá. A carne ainda habita em você. Exatamente. E a carne, o pecado, no singular, a má natureza, não pode ser perdoada. Ela será eliminada de uma vez por todas e os santos terão seus corpos transformados à semelhança de Cristo. Exato. Que dia maravilhoso, não? Por esse vídeo é isso. Dúvidas e sugestões nos comentários. Fique com Deus. Até mais. Até mais. Acabamos aqui. Entenderam, irmãos? Então é isso. Algumas dúvidas, ponha nos comentários. Quando der, eu respondo. Tá bom? Então é isso. Compartilhe o vídeo, deixa o like. Badala esse sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. E se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Amo todos vocês no Messias. Fique com o Criador, com a paz e a graça e a misericórdia do Criador e de seu Filho Yahushua HaMashiach. Até o próximo. Fui.